casa e tirando dúvidas sobre esse tema que é tão importante. Gratidão mais uma vez, viu? E hoje é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, uma data que busca conscientizar e tratar essa dificuldade em completar as palavras. Vamos saber os detalhes aqui com Silas Emanuel. Silas, dá para minimizar os efeitos da gagueira com um acompanhamento profissional? Dá sim, viu, Cris? Muito boa tarde para você e para todos que nos assistem. Infelizmente, a gagueira ainda não tem cura, mas com o tratamento correto, principalmente através de um fonoaudiólogo, dá para minimizar demais aí as consequências da gagueira e até mesmo ao chegar na fase adulta, essas consequências serem tão minimizadas a ponto de serem praticamente imperceptíveis. Quem vai passar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Calígena Faustino, que está aqui comigo, ela que é fonoaudióloga. Calígena, muito boa tarde para você, seja bem-vinda ao AL1, né? É muito importante, de fato, que o pessoal entenda que a gagueira, ela é um trauma, né? Enfim, a consequência muitas vezes provocada por um problema ou, de fato, a criança ela pode desenvolver, né? Existem essas duas formas de se ter gagueira, né? Isso mesmo, boa tarde, obrigada pelo convite. Então, justamente isso. E, sobretudo hoje, o Dia da Atenção à Gagueira, é muito importante a gente falar sobre, porque ainda existem muitos mitos, muitos tabus sobre a gagueira, apesar que é algo que a gente já vem falando em muitos anos, mas, por exemplo, a causa ainda se torna um mito. Então, tem um mito que a gagueira é causada, por exemplo, por uma questão emocional, pela ansiedade, pelo nervosismo, só que não. Ela é multifatorial, ela tem um fator muito complexo. Então, pode ser desenvolvida, pode ser adquirida por questões de doenças neurológicas na fase adulta, mas normalmente ela vem sendo comum, mais frequente ao desenvolvimento. Então, assim, criança ali na fase 2 a 5 anos, na idade pré-escolar, aos 3 anos, começam a aparecer as primeiras manifestações, e aí essas manifestações, quando tratadas, sim, podem sim, a fase adulta, fazer com que o adulto tenha pequenas manifestações ou quase imperceptíveis à fala. E quais são essas observações? O que é que o pai, a mãe, ou até mesmo o responsável, enfim, o avô, a avó, o tio, tia, precisam ficar atentos, né, nesses sinais ou nesses sintomas que a criança, já no seu desenvolvimento, ela pode apresentar? Pronto, uma coisa que eu sempre digo é, disfluência todo mundo tem. Então, uma vez ou outra, quando a gente estiver nervoso, ansioso, a gente pode sim repetir algumas sílabas, algumas palavras, fazer alguns bloqueios, mas quando se trata da criança, a gente precisa observar bastante a constância e a severidade dessas manifestações. Então, se é uma criança ali que está em idade pré-escolar, já está na escolinha, começa a repetir muito as sílabas, então vai falar água, água, ou se não, começa a repetir muitas palavras, mamãe, eu quero água, 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 ou se não, de repente até frases. Se a criança faz muitos bloqueios na fala, então se tem a sensação que a fala da criança não está saindo, ou até mesmo se faz muito prolongamento de fala, se tem muita tensão facial e corporal ao falar, pode sim indicar que não é algo típico do desenvolvimento. Diferente de uma criança que pode vir a dizer, de repente, quando estiver muito empolgada, estiver muito desatenta, dizer, mamãe, eu quero água. Isso com a frequência baixa, mas depende muito da frequência e da severidade dos sinais. Sim. E como é que os pais eles podem buscar essa ajuda, né? Às vezes também isso é uma outra dúvida que é muito comum, né? Como é que eu faço esse tratamento? Então, isso mais uma vez é um tabu. Infelizmente, quando a gente fala de gagueira, a gente fala de um motivo que às vezes decorre de chacota, decorre de bullying na escola, às vezes até a própria escola também que percebe. Então, é importante a escola também estar atenta e é muito importante, sim, procurar a intervenção precoce, a avaliação fonoaudiólogo, porque é o que eu sempre digo, por mais que eu observe, existem algumas disfluências, há uma tipologia da disfluência que é comum ao desenvolvimento e outras que não. Então, é importante procurar o fonoaudiólogo e, sobretudo, também o fonoaudiólogo responsável por avaliar e começar a intervenção realizará orientações, treinos para casa. Então, é importante que a família também esteja muito ativa nesse processo de intervenção para otimizar e fazer com que a criança tenha um desenvolvimento normal, típico da linguagem, da fala. E nunca negligenciar, né? Porque na cabeça de muitas vezes, às vezes é questão de desenvolvimento mesmo. Não, se forem sintomas aí repetitivos, é importante, interessante de fato buscar essa ajuda, né? Sim, é sempre bom se precavir, no sentido de, primeiro, vamos prevenir do que remediar. E às vezes o que acontece em muitas falas de, quando se trata também da fala, do atraso da fala, do desenvolvimento motor, né? Acontece da família, às vezes, não, mas aos 3, aos 4 vai desenvolvendo, demorei, o pai, a mãe, alguém demorou também. Então é importante, sim, prevenir, procurar uma avaliação antes para que tenha esse desenvolvimento normal e que isso não seja mais à frente tratado como uma questão emocional da criança, né, gerar traumas, assim como também um fator social, que a comunicação, a fala, ela vai usar tanto para a escola, para a faculdade, para a vida adulta, para o mercado de trabalho também.
Com certeza, tá certo. Então, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Então é isso aí, viu, Cris? É ficar atento aos detalhes e, claro, tendo todas essas observações que nós pontuamos aqui feitas, buscar a ajuda de um profissional é fundamental, principalmente de um profissional capacitado, como é o caso de um fonoaudiólogo. É com você. Verdade, Silas. Ótimas dicas. Obrigada pela sua participação aqui com a gente.